Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? Sim, eu consigo ver. Ótimo. Aqui para mim só aparece a tela. Então, vocês estão conseguindo ver aí. Ótimo. O objetivo principal dessa primeira aula é a gente mudar alguns conceitos que nos ensinaram no decorrer da nossa vida acadêmica e de alguns que ainda estão fazendo a faculdade. Por que eu escolhi esse nome de fonopensantes? Porque é justamente pelos pensamentos que a gente consegue enriquecer, ser bem-sucedido e passar para um próximo patamar financeiro. Eu tenho recebido vários depoimentos de fonoaudiólogos que já formaram há algum tempo, alguns fonoaudiólogos que estão para formar, e é muito frustrante saber que depois de tantos anos, esses pensamentos ainda existem. Uma história rápida sobre mim. Meu nome é Bruna, eu me formei na UFMG e eu lembro direitinho de uma aula que eu tive sobre... Era uma matéria fonoaudiologia geral. E eles levaram alguns fonoaudiólogos para poder darem entrevista. Eu lembro que uma das profissionais falou exatamente assim. Eu não me lembro da profissional, eu só me lembro da fala. Ela falou assim: olha, se você está fazendo fono hoje, é por amor, porque fono não ganha bem. Aí depois ela veio falando que é uma profissão que estava em expansão, mas que fono não ganhava bem. Aquilo, eu estava sentada com uma amiga minha, não sei nem se ela está aqui agora, e eu virei para ela e falei assim: eu sinto muito, mas eu não vou aceitar isso. E nós vamos ganhar bem sim. E aí, na hora, a gente deu uma risadinha, a gente até falou assim, o que seria ganhar bem, né? Eu não lembro quanto que era o salário mínimo naquela época, mas a gente chutou uns 2 salários mínimos por uma carga horária de 20 horas. E para a gente estava ótimo, porque aquilo para a gente era ganhar bem. E eu nunca aceitei isso. E foi a partir de alguns pensamentos, alguns ruídos que eu fui percebendo na profissão, que eu tive a impressão de que tinha realmente alguma coisa errada. Então, alguns pensamentos que eu trouxe para vocês, eu sei que alguns compartilham deles, e eu espero que hoje a gente consiga não mudar, mas que a gente possa refletir sobre isso, porque eu também levei um tempo para poder mudar esse tipo de pensamento. A primeira coisa, e muito importante, esqueça tudo que já te falaram sobre dinheiro. Tudo. Deixa eu usar o recurso aqui, ó, que eu estou aprendendo agora. Estamos nesse aqui, ó. Esqueça tudo que já te falaram sobre dinheiro. A gente tem uma falsa impressão que profissional da saúde não pode falar sobre dinheiro, que é quase um pecado falar sobre dinheiro. Afinal, a gente está falando da saúde de alguém. E ficar falando sobre dinheiro parece quase que pecado ou algo antiético. Então, nesse momento, esqueça tudo que você já ouviu sobre dinheiro. Segunda coisa, ainda em relação a isso, pare de se culpar por querer ganhar dinheiro. A gente trabalha para isso. Ninguém sai, larga a família, larga a casa para ir trabalhar se não for por dinheiro. E aí soa pesado às vezes, porque a gente veio dessa cultura de não falar de dinheiro, de a gente tem que trabalhar por amor. Ok, a gente trabalha por amor também, mas ninguém sai de casa a não ser quem é voluntário para trabalhar por amor só. Nós saímos porque nós queremos o dinheiro para a gente poder voltar para nossa casa, ter qualidade de vida, fazer uma viagem, participar de algum evento que a gente esteja com vontade, comprar coisas, passar momentos juntos. Então, nós trabalhamos por dinheiro. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A gente tem que parar de pensar que não é. Nós trabalhamos por dinheiro. Claro, a gente pode fazer trabalhos sociais? Podemos, mas tem que ser uma escolha, não por falta de opção. Então, nós trabalhamos por dinheiro
e nós podemos decidir quando que a gente vai fazer um trabalho social e cobrar talvez um valor social ou fazer até um evento gratuito, se for o caso de sua escolha. E aí esses dias eu fiz um post e me mandaram assim, nossa, mas você fala muito sobre dinheiro, não inverta a ordem. E aí a gente vem aqui, ó, para esse segundo pensamento. A gente aprendeu, na verdade, a ordem invertida. Não é que eu estou invertendo a ordem agora. E eu tenho certeza que a maioria de vocês também pensam isso, mas tem receio de colocar para fora porque a gente é julgado sim. Então a gente aprendeu a ordem invertida. E aí essa pessoa me falou assim, é o contrário. É o contrário. A gente trabalha por amor e como consequência a gente recebe o dinheiro. E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei, gente, será mesmo que eu estou errada a esse ponto? E aí depois eu pensei, não, na verdade, se a gente trabalhasse por amor e a consequência fosse o dinheiro, todo mundo que trabalha por amor teria como consequência o dinheiro. E essa não é a realidade. Na inscrição que vocês preencheram o formulário, mais de 80% da nossa profissão ganha menos de 10 mil. E menos de 10 mil, numa profissão como a nossa, é o mínimo. E aí, pior ainda, mais de 30% ganha abaixo de 5 mil. Então, tem uma coisa errada. A ordem que está invertida foi a que a gente aprendeu. A gente não trabalha por amor e, como consequência, recebe dinheiro. A gente trabalha pelo dinheiro. Como consequência disso, a gente tem que dar o amor, senão a gente não vai receber o dinheiro. Porque um trabalho da saúde sem amor, sem empatia, sem capacitação, não vai te dar o dinheiro que você espera. Por quê? Quando a gente generaliza achando que eu trabalho por amor, eu dou o meu melhor, eu vou ganhar dinheiro, teoricamente, todo mundo deveria estar ganhando bem. Todos que trabalham por amor e com capacitação. Mas não é o que a gente tem de profissional super, hiper capacitados, com pós-graduação, com muito amor envolvido, mas que não estão ganhando dinheiro, é aos montes. Então, esse é um dos pensamentos que a gente precisa começar a questionar. E aí, o outro pensamento aqui é o seguinte: todas as profissões da saúde, elas estão revolucionando essa questão da valorização profissional. Inclusive a nossa, a fonoaudiologia. A grande questão é que nós já temos por cultura ser uma profissão desunida e com uma porcentagem de profissionais pequena. Se for comparado a médico, a físio, fonoaudiólogo, são poucos. Aqui em Minas mesmo, se eu não me engano, são 2 faculdades de fonoaudiologia, que é o FMG e a PUC. Tinha mais uma que não está mais tendo curso. Então, assim, formam poucos profissionais. Então, a gente tem poucos profissionais fonoaudiólogos. Dá essa impressão mesmo de desunião, mas a verdade é que a gente está muito espalhado. Então, a proposta é que a gente consiga se unir, criar uma rede forte, que a gente consiga mostrar para o mundo o quanto que a nossa profissão é importante, o quanto que ela brilha, o quanto que ela salva vidas e o porquê que ela deve ser valorizada. E aí, eu queria que vocês pensassem comigo, né? Eu acho engraçado porque as pessoas que chegaram para mim falando, nossa, mas você fala muito de dinheiro, você está invertendo os valores, são todas pessoas que ganham muito bem. As outras pessoas, que é a maioria, que está inclusive aqui hoje na aula, não ganham bem. Então, elas precisam falar de dinheiro, elas precisam entender o que elas têm que fazer para ganhar dinheiro. Porque essa semana eu recebi depoimento de pessoas que estavam só aguardando a aula para poder não desistir da profissão. Tinham pessoas que estavam quase desistindo, naquela semana tinha fechado o consultório, porque já não acreditava mais na profissão. Mas se existem alguns profissionais que estão conseguindo ganhar bem
que estão num caminho de sucesso, que percorreram essa jornada, então por que vocês vão começar a desistir da profissão em vez de achar o caminho, seguir o direcionamento dos profissionais que já chegaram lá? Então, a proposta que eu criei esse Instagram, essa rede Fomos Pensantes, foi justamente por isso. Sabe, eu ouvi relatos de pessoas, nossa, eu prefiro deixar de ser fono e virar vendedor de shopping. Mas existe um caminho. A gente pode optar pelo mais simples, que é, vou virar vendedor de shopping, ou a gente pode percorrer o caminho de quem já alcançou o sucesso. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu quero compartilhar com vocês. Porque ninguém compartilhou comigo. Já fui uma das caçadoras de curso, caçadora de aula, caçadora de tudo. Eu tenho vários certificados. Mas eles nunca me fizeram ganhar bem. O que me fez ganhar bem foi entender as estratégias de atração de paciente, algumas outras que eu vou passar no próximo slide, mas não foram os cursos que me ensinaram. Eu apresentar um certificado para o meu paciente não vai aumentar o valor da minha sessão. Eu preciso saber formas de argumentação para que eu possa usar isso a meu favor, mas o certificado sem a forma de utilizar vai ser só mais um papel ali. Outra coisa, né, que a gente está falando sobre isso também, um pensamento, o problema é que não querem mostrar o caminho. Por quê? Porque muitos se veem como concorrentes e não como aliados. E eu falo isso com muita propriedade. Algumas pessoas falam assim comigo, Bruna, mas se você ficar ensinando isso aí, você não vai ter público. A demanda, gente, ela existe para todo mundo. Só que a gente quer tudo pra gente, a gente quer mais, então eu vou abaixar meu preço, porque senão eu vou perder, então eu vou fazer um desconto, então eu vou atender ali. Não, quando você começa a entender o caminho, que foi o que eu entendi, não tem concorrente, a gente tem aliado. E algumas pessoas, né, se tiverem aí, são 3 fonoaudiólogos daqui, né, da minha região, que eu indico os pacientes que não podem pagar pela minha sessão. Então, elas não são minhas concorrentes. Não agora. E eu deixo isso muito claro para elas. Participa lá da minha aula, faz absorve o máximo que você puder dos conteúdos, porque a partir de... eu quero que você evolua. Eu quero não passar para você os pacientes que não podem pagar pelo meu tratamento. Eu quero passar para você os pacientes que eu não vou poder atender por questão da minha agenda. Eu não quero que elas continuem no mesmo patamar. Eu quero, sim, ter alguém para passar, mas que essa pessoa também possa desenvolver, porque a profissão vai sendo valorizada. Então, eu comecei a entender que nem todo paciente é para mim. Quando eu neguei meu primeiro paciente, porque ele não podia arcar com o preço que eu estava cobrando, primeiro meu coração doeu, porque a nossa cultura somos da saúde, coitado do paciente, temos que fazer isso por ele. Não. Eu fiz uma live com uma fonoaudióloga super bem sucedida e ela falou uma coisa assim que me deixou muito impactada. Ela falou, olha, a gente quer mesmo resolver o problema do paciente e arcar com esse valor para ele. Nosso famoso dando um jeitinho. Porém, as questões sociais e financeiras do paciente não é uma responsabilidade nossa. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque na hora que eu ouvi, me deu uma dorzinha assim. Mas a questão financeira da população, ela é responsabilidade do governo. A pessoa que não tem condição de comprar uma bolsa cara, ela vai comprar uma bolsa média. Se ela não tem condição, ela vai comprar uma sacola. Se ela não tem condição, ela não vai ter a bolsa. Mas não cabe a nós, que vendemos o nosso trabalho, resolver a questão financeira que é do governo. Então, o SUS, ele entrega. Tem outros profissionais que são mais em conta, que não são seus concorrentes, que são seus aliados na hora de transferir. Então, mostra muita autoridade quando um paciente chega para mim
e fala que não tem condição de ser atendido, eu mostro tudo, que ele gostaria muito, e eu posso não desamparar. Eu posso ter alguém para falar, não, peraí, eu vou te indicar uma amiga minha. E eu tenho essas 3 que eu costumo indicar e que eu espero que evoluam para que elas possam indicar para outras pessoas. Então, essa foi a primeira proposta. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque algumas pessoas pediram autorização para entrar e não aparecia na tela para mim. Vocês continuam vendo a tela. Então, eu vou continuar na página aqui para eu conseguir ver quem está querendo entrar, tá? Então, o que a gente começando a mudar esses pensamentos em relação ao dinheiro, a gente precisa também entender que a gente tem que pensar fora da caixa. Os profissionais que chegaram no sucesso, eles já pensaram fora da caixa. Eles não estão ali com aqueles pensamentos de escassez que a maioria de vocês podem estar hoje sentindo. Então, a partir desse momento, o que eu comecei a perceber que faltava muito na fonoaudiologia? A gente precisa de estratégias, não só técnicas, mas estratégias de marketing, de venda, de fidelizações que a gente não foi ensinado. E isso é um fato, né? E o que seria o pensar fora da caixa e ver por outro ângulo? Se eu te apresentar hoje um paciente de disfagia, você que é da disfagia, pode ser que você já tenha vários cursos assim como eu, você vai saber atender ele. Se eu te apresentar um autista, você vai possivelmente saber atender ele. Talvez não vai ser a melhor, a mais capacitada. Tá, mas você vai atender ele porque você se formou em fonoaudiologia. Você é um fonoaudiólogo habilitado a atender qualquer paciente. Mas a gente precisa de estruturar isso aí, essa técnica e essa teoria, ela é praticamente 35% do crescimento profissional de um fonoaudiólogo bem-sucedido. Tem profissionais muito menos qualificados, ganhando muito mais porque entenderam essa sacada. Então, o que eu descobri? Que a gente precisa de uma organização sólida e praticável, que funcione para a gente. A gente tem que estruturar o nosso momento de captar paciente, o nosso momento de divulgar nosso trabalho, o nosso momento de fazer parcerias. A gente tem que ter isso na nossa agenda. Se a gente enche a nossa agenda com pacientes de plano ou particular que pagam muito pouco, a tendência é que não sobre tempo para essa organização. Então, essa organização ela precisa iniciar antes de você encher toda a sua agenda, né? Porque hoje está um mito aí de lote a sua agenda. Não, a gente não tem que lotar. É outra coisa que a gente precisa repensar. A gente trabalha sim por dinheiro e a gente não quer trabalhar absurdamente para ganhar esse dinheiro. A gente quer trabalhar menos, porém de uma maneira muito mais eficiente, mas a gente quer ganhar mais. Essa é a realidade. Ninguém quer uma agenda lotada de pacientes de plano. Os planos pagam R$20, R$26 a sessão. Isso é um absurdo. E só absorver essa demanda só te faz perder um tempo de poder melhorar. Mas eu também não julgo. Por que eu não julgo? Porque eu já estive aí. Eu já atendi plano. Eu já fiz home care R$25. Não paga nem a gasolina. Em cidades distantes. Eu já fiz audiometria a R$7. Só que uma coisa é muito valiosa que vocês entendam. Começar cobrando barato para depois ter uma visão de que vai aumentar o preço é muito mais difícil do que já começar com um preço bem estruturado, com um posicionamento diferente, com uma potência comunicativa, com poder de convencimento do paciente, do que depois tentar aumentar o preço. Então, principalmente, vocês aí, ó, que estão formando,
estruture a sua sessão, saiba buscar como precificar isso e comece com um valor confortável para você. Claro que você não vai começar cobrando um absurdo, que a gente precisa equilibrar o conhecimento com o preço. Eu fiz um post sobre isso, sobre precificação. Né? Existe uma estrutura para isso, para a gente conseguir precificar, mas a gente tem que ter uma ética profissional de saber o quanto eu sei daquele caso para eu poder dar uma solução para ele. E não simplesmente sair, a partir de agora eu vou sair cobrando super caro e pronto. Não, não é isso que eu quero passar hoje para vocês. E a gente precisa ter objetivos muito bem definidos. A gente não tem, a gente só vai atender. Estou indo atender, nossa, tem mais um caso, vou atender, vou avaliar. Não, a gente tem que ter objetivo e passo definido. E esse ponto, eu quero deixar para vocês uma reflexão muito importante. Eu sempre soube aonde que eu queria chegar. Sempre. Então, não importa onde eu estava. Eu estava lá fazendo audiometria a R$7, R$5. E desde lá, eu tenho algumas pessoas que até brincam comigo. Eu falo, gente, vocês colam comigo, porque daqui a um tempo eu vou estar rica, hein? Todo mundo ria, a gente se divertia, claro, era uma coisa muito distante, né? Mas eu sempre soube onde eu queria chegar. E sempre onde eu estava, eu arrumava alguma forma de equilibrar o quanto eu recebia financeiramente com o quanto de conhecimento que eu estava recebendo. Então, eu estava lá recebendo R$7 a áudio, mas eu estava aprendendo coisas, eu estava estudando sobre coisas que eu não entendia. Quando eu comecei, eu não sabia nem qual que era a caneta, a cor azul ou vermelha. Ah, mas você aprendeu na faculdade? Aprendi, mas não lembrava. Eu ligava para minhas amigas, nossa, o lado direito é que cor? A gente faz a bolinha ou é X? E para mascarar? Em todo lugar que eu estive, eu tinha a intenção de evoluir, porque eu sabia que eu não ia ficar ali. E aí, eu devo ter ficado nessa clínica uns 3 meses só, mas aprendi muito. E aí, no dia que eu estava saindo, uma das recepcionistas falou comigo, já tá dando um passinho para ficar rica, hein? Não esquece de mim, não. Então, as pessoas já sabem de onde que eu saí e qual que era o meu objetivo desde então. E aí, quando eu estava na faculdade, eu fiz alguns concursos, passei em alguns, não fui chamada tão rápido. E quando eu fui para uma empresa de home care, de carteira assinada, né? Que é a nossa ilusão, tem 13ª. Não existe isso, gente. A nossa hora, ela vale tanto que uma carteira assinada não pagaria. Mas era um passo acima que eu estava dando. E nessa empresa eu comecei a trabalhar com pacientes disfágicos, pacientes terminais, e que o paciente ficava no programa quando ele entrava, quando realmente ele estava para morrer. E ele ficava comigo 7 dias, alguns 3, eu voltava lá já tinha morrido. E foi impactante demais. Mas foi um momento que eu aprendi tanto. Eu aprendi tanto valor de estar ali. Eu ganhava pouco, mas eu compensava com conhecimento. E aí eu ligava para uma amiga, eu até vi que ela entrou aí, aqui, não sei fazer o teste do azul, me ajuda, mas eu nunca deixei de aprender. Eu podia estar lá ganhando pouco, ganhando muito pouco, mas o conhecimento que eu estava ganhando ali valia um curso que talvez eu tivesse que pagar. E aí eu fazia chamada de vídeo, aqui, não estou entendendo, me ajuda, e se na hora que eu pingar lá, E se eu pingar lá e sair pela tráqueo e o paciente engasgar, e aí eu fui construindo uma forma humilde de conhecimento. Nunca fiz nada ilegal e colocasse em risco o paciente, mas eu sempre vi como oportunidade. E aí o concurso me chamou, e aí eu fui atender SUS, e lá também é a mesma coisa. Se você faz o cálculo de quanto que você ganha no SUS, assim, né? Você pensa, estabilidade, eu era
concursada de 2 municípios, né? Mas no fim, eu sempre soube que ali não era meu lugar. Não seria meu lugar. Mas eu podia não receber financeiramente, mas o conhecimento, ele estava sendo absorvido. Eu nunca fiquei no lugar só pelo preço ou só pelo conhecimento. Eu sempre coloquei na balança. E aí, quando o preço já não valia mais o conhecimento que eu estava tendo, era o meu momento de sair. Foi o que aconteceu no meu primeiro concurso que eu pedi exoneração. E lá também a mesma coisa. Eu falava, você é rica, vocês participam lá, curte meu post. Senão, não vou lembrar de vocês não, vou lembrar só quem estiver comigo. E quando eu saí, eles falaram, Bruna, que é pequeno para você. E eu pedi exoneração. Foi difícil demais, porque a cultura é muito cruel com a gente. Mas eu pedi exoneração e entendi que lá eu já não tinha mais o conhecimento que valia o valor que eu estava ganhando. Mas aprendi muito. Comecei a mexer com autista que eu nunca imaginei. E a minha intensidade, a minha fome por conhecimento me fez especializar nessas áreas todas, que hoje, de uma certa forma, eu arrependo um pouco, porque eu acabei me especializando em muita coisa, e não foi só superficial. Eu sou muito intensa, eu vou até lá no fundo, eu quero resultado do paciente a qualquer preço. E aí eu acabei especializando em tudo, e foi uma carga pesada, a questão psicológica pesa muito, e aí no meu outro concurso, eles me colocaram na coordenação da equipe multidisciplinar, que tinham mais de 17 profissionais. Por quê? Porque eu ia pedir para sair e eles não tinham como aumentar o valor, né? Porque é concurso. Então, eles me colocaram numa posição superior, dando a bonificação de coordenador. E aí eu aprendi muito. Então, estava lá a minha balança, ó. O que eu ganho aqui não é tão bom, mas eu estou ganhando um conhecimento de coordenação de outros profissionais, de resolução de problemas, de conhecer pessoas. Eu dei palestras para a Prefeitura de Belo Horizonte, eu fui conhecendo. Porém, chegou no momento também que já não me cabia lá. E aí eu pedi licença de lá também. Então, hoje eu não estou em nenhum concurso público e hoje é a época da minha vida que eu ganho mais dinheiro. Mas a gente não dá um salto do nada. Eu não fui lá simplesmente sair de tudo. Eu absorvi o que cada lugar tinha para me oferecer, tanto financeiramente quanto de conteúdo. Fui aos pouquinhos direcionando a minha vida e aí sim eu consegui tomar as escolhas que eu precisava. Então, a gente pensando aqui, a gente precisa dessa organização. Esse objetivo ele tem que estar muito bem definido. Saiba aonde você quer chegar. Procrastinação. Eu sou uma pessoa super procrastinadora. E eu, há muito tempo, tentei lidar com isso. Mas eu tive uma descoberta incrível que todo mundo é procrastinador. Todo mundo. A gente não precisa lutar contra isso. A gente só precisa... Tem algum barulho aí, gente? Não. A gente só precisa de priorizar o que não pode ser procrastinado. Essa é a sacada. Você não tem que parar de procrastinar. Você pode procrastinar, porque você vai fazer isso. Você só não pode procrastinar as coisas que são muito importantes. E aí, pronto, você resolve o seu problema. O nosso corpo procrastina. Então, escolha o que é sua prioridade e o que você pode e o que você não pode procrastinar. Outra coisa que foi uma sacadíssima, essa aqui, ó, desequilíbrio. Você precisa de desequilíbrio. Não tem como a gente buscar esse equilíbrio que todos falam. Quando a gente faz tudo, a gente não está fazendo nada acima da média. A gente está fazendo tudo mediano. E se você faz mediano, você vai ter resultado mediano. Mas para você sair desses 80% de fonoaudiólogos que ganham mal, você vai precisar desequilibrar. Você vai precisar entender se agora é o momento de investir na sua profissão.
Porque se não for também, tudo bem. Eu já tive um momento da minha vida que eu pensei, não, agora não é o meu momento de pensar na profissão. Agora é o meu momento de pensar na minha família. E foi o momento que eu estudei sobre educação de filhos, temperamentos infantis, apliquei várias técnicas lá em casa e deixei a parte de fonoaudiologia um pouquinho de lado. E o desequilíbrio, ele precisa existir, que os seus resultados eles vão ser muito potentes. Mas você tem que definir qual que é o momento de você se desequilibrar e qual que é a área que você vai desequilibrar. Porque você vai demandar mais energia para essa área, mais tempo investido nessa área. Hoje, eu estou em desequilíbrio. Hoje, o meu foco é na minha área profissional. Porque eu vi o quanto que isso pode expandir. E eu tive que desequilibrar outras áreas? Sim. Uma delas, que eu venho em desequilíbrio há muito tempo, é a saúde física e mental. Eu tento cuidar, eu vou com um jeito, mas eu nunca desequilibrei para essa área, porque ela ainda não está no topo do que eu preciso. Eu sei que é difícil pensar nisso, mas a gente precisa caminhar com quem já chegou lá. E eu caminhei com algumas pessoas muito bem-sucedidas. E é muito difícil você focar no seu físico, você ir tranquilo para a academia, você alimentar bem, sendo que você está recebendo R$ 20 a sessão. Sendo que o seu filho, você não está conseguindo educar ele direito porque você não sabe como cuidar de um filho. Então, existe o desequilíbrio, e você saber disso e não ficar buscando esse equilíbrio porque cansa, porque ele não é atingível, te dá uma leveza. Ítalo é um dos que eu sigo muito, viu? Não estou conseguindo ler os comentários todos, mas esse é um dos que fala muito sobre isso. Então, saber disso te tira um pouco da frustração de querer fazer tudo certo. E você não se sente tão culpado. Tá, eu tô acima do peso. Eu sei que eu tô. Mas vai chegar um momento que eu vou me desequilibrar para esse lado. Por quê? Porque a questão da família já está bem resolvida, a minha profissão já está bem estabilizada, eu vou conseguir ter tempo na minha agenda para eu fazer as minhas atividades físicas. Não existe sucesso com equilíbrio. O equilíbrio te deixa na média. E se acima da média, você vai ter que desequilibrar. Então já começa a pensar aí. E a gente paga preços pelas nossas escolhas, né? Que esse último aqui. A gente vê aquela pessoa super sarada e fala, nossa, como que eu queria um corpo daquele? Mas a gente não quer pagar o preço dele. A gente não quer deixar de comer o que a gente gosta para ter o corpo dele. A gente quer tudo equilibrado. Eu quero meu corpo bom, mas eu quero comer o que eu quiser. Não. Existe um desequilíbrio. Aquela pessoa lá, ela não sai para qualquer lugar e come de tudo. Ela talvez não tenha muito tempo com a família, porque ela está em constante treino. Então, o desequilíbrio, ele é uma das sacadas que eu gostaria muito que vocês começassem a refletir. O foco e a atenção não servem apenas para os nossos pacientes. Espera aí. Deixa eu só aceitar o pessoal que entrou aqui. O foco e a atenção não servem só para os nossos pacientes. Então, a gente tem lá os pacientes com déficit de atenção. Por quê? Porque eles estão focados em tudo ao mesmo tempo. E eles acabam não focando em nada. A gente precisa direcionar nossa energia para um foco, que é exatamente o que eu falei do desequilíbrio. A gente
a gente tem uma quantidade de energia. Se a gente dispersa ela para vários focos diferentes, a gente não consegue alcançar o resultado que a gente espera. Então, a gente precisa, sim, de focar no que realmente é importante. O excesso hoje de informação e a facilidade que a tecnologia trouxe tem feito a gente paralisar. Eles chamam isso de obesidade mental. Em alguns momentos eu me vi nisso. Tinha curso gratuito, eu estava inscrita. Tinha aula gratuita, eu estava inscrita. Era curso rápido, eu estava inscrita. E-book, quero todos. Print, se entrava na minha pasta de print, 1 milhão de coisas que eu queria fazer. O excesso de informação, ela não pode vir desorganizada. A informação, ela precisa da ação para ela funcionar. Então, não adianta eu saber de tudo um pouco. Eu tenho que focar no que eu quero hoje, ir lá e resolver isso. Vou para carregar aqui. E se você está nesse meio aí também, quantos cursos que você está fazendo? Quantos cursos que você está na metade? Quantos e-books você tem para ler? Quantos materiais você tem no seu drive? Isso aqui eu vou usar com o paciente. Não vai. Isso aqui eu vou postar. Não vai. Se você não tiver uma organização sólida, parar de procrastinar e desequilibrar para o seu foco, essas informações aqui, só vão aumentar o seu cansaço e não vão te levar a lugar nenhum. Isso é muito importante entender. E agora, alguns passos que eu entendi para o sucesso financeiro. Isso aqui seria impossível de eu falar numa aula só. Então, eu tenho feito alguns posts sobre isso. Eu vou abrir a minha mentoria em breve. Várias pessoas já me perguntaram. Eu estou montando ela muito bem feita, porque eu jamais venderia algo que não vale o valor que eu cobro. Eu fiz um post também sobre isso, de valorização de cada centavo do seu paciente. Não importa quanto que você cobre, valoriza cada centavo. E é exatamente isso que a minha mentoria vai proporcionar. Vocês não vão pagar um centavo que não vale aquele dinheiro que você vai pagar. Mas alguns passos, e eu sempre vou dando também conteúdo no Insta, são esses aqui. Posicionamento. Você precisa se tornar referência de algum nicho. Para quem não sabe o que é nicho, eu também fiz um post sobre isso. É escolher um público-alvo. Mas eu quero atender de tudo. Tá, então quem faz de tudo fica na média. E não tem como ter um sucesso financeiro. O caso que eu dou é do AVC. Vamos supor que você teve um AVC e aí você tem que optar. Você vai numa consulta com neuro ou com clínico? É claro que a gente vai no especialista. Mas o especialista cobra mais caro. Não importa. Você vai no neuro. Porque quanto mais especialista, mais referência você se tornar, menos você trabalha, porque você vai ter menos pacientes que precisam dessa especialização sua, mas maior é o valor da sua sessão. Então, você precisa definir seu nicho e subnicho, que é exatamente o público-alvo, e buscar quem que é o top desse nicho que você está escolhendo. Sigam as pessoas que você admira. Siga as pessoas que estão caminhando para o lugar que você quer ou que já chegaram lá. Filtre as informações que entram. Pare de seguir pessoas que não estão agregando nada. O Instagram hoje tem roubado o pouco tempo que a gente tem. Então, escolha, direcione, foque a sua atenção nas pessoas que já chegaram como referência no nicho que você escolheu. E se precisar, um subnicho dentro desse nicho, que também são assuntos que são muito complexos para falar aqui. Porém,
por ser algo muito difícil de definir, tem uma estratégia muito legal que eu estou colocando no módulo da mentoria, que vai ajudar você a definir seu nicho. Isso não significa que você não pode mais atender todos os pacientes que atende. É aos poucos, é se tornando referência aos poucos. Eu falo que principalmente assim, não nadar com tubarões. Se você tem um nicho, e aí tem uma pessoa muito top, pertíssimo de você sobre esse nicho, você não precisa concorrer com ela. Você pode fazer um subnicho em relação ao nicho e começar nadando pela piscina. Você vai começar a virar uma referência tão grande no seu subnicho que aí sim, você pode expandir seu nicho e sim, trocar informações com essa. Quando essa não puder atender, ela te indica. E assim o contrário, que são as parcerias lucrativas, que também é uma das estratégias de divulgação offline que existe na mentoria. Então, o público-alvo e os seus pacientes em potenciais, você precisa aprender a usar a dor do seu público para poder atrair, que são as técnicas de atração também, que são várias, são muito legais, são super persuasivas. Então, o paciente entra perguntando o preço, existe técnica para isso, para você não perder aquele paciente. E descobrir isso, gente, foi o divisor de águas na minha vida. Hoje, poucos pacientes que entram em contato comigo não fecham. Justamente porque eu sei as técnicas de atração, eu tenho resultados sólidos, eu consigo fidelizar o meu paciente, eu tenho várias possibilidades de pagamento, mas tudo isso também são técnicas e passos que a gente precisa usando aos poucos. O seu resultado precisa ser eficiente. Então, sim, você tem que fazer curso de capacitação. Eu não sou contra, mas eu acredito que existe uma ordem para isso. E você tem que ser lembrado pelos seus resultados e não pelos cursos que você tem. Então, o paciente chega lá procurando que você resolva o problema dele. E não que você tem 5 pós-graduações, 7 certificados e agenda vazia, cobrando R$50 a sessão. Pensando nisso, cobrar barato demais gera um desconforto. Quem nunca pensou assim, gente, mas essa geladeira aqui, ela é R$3.000. Por que essa loja está vendendo por 1.000? Tem alguma coisa errada. Então, essa é a grande questão da valorização. Outra coisa, que vou passar muito rápido, mas eu quero que vocês saibam que existe. Porque saber que existe já muda a perspectiva de vocês. Vocês não ficam lá dependendo só do boca a boca, do plano de saúde. Vocês podem pensar, não, gente, peraí, tem técnica. Existe técnica. E para mim isso tinha que ter sido obrigatório na faculdade. Então, as técnicas de divulgação online, offline e as duas. Online não significa que você precise aparecer. Então, muitas pessoas falam assim, eu não gosto de aparecer no Instagram. Não, é online, mas tem formas de você não aparecer. O offline tem mais de 14 formas de atração de paciente. E você está aí, dependendo de uma, que é a mais primitiva. Dá resultado, que é o boca a boca? Dá. Mas você fica passivo. Você fica esperando que alguém te indique o paciente. Você não vai atrair. Então, a divulgação são essas. Temos os tipos dos pacientes. A gente tem o paciente frio, que nem sabe que precisa do seu serviço, mas precisa. A gente tem o paciente morno, que precisa do seu serviço, mas acho que pode esperar um pouco. A gente tem o paciente quente, que te procura porque ele já tem um problema e precisa resolver. E a dica que eu te falo, pare de perder pacientes. As pessoas focam só nesse aqui, ó, os pacientes quentes, que já chegam com problema, autista, pós-AVC, mas aqui
a concorrência é enorme. Esses pacientes aqui, frio, que não sabem que precisa do seu atendimento, morno, que sabem que precisa, mas pode adiar. Esses são os que têm menos concorrência fonoaudiológica. E você sabendo convertê-los, você vai trabalhar com pacientes muito mais fáceis, porque a gente trabalha muito a prevenção, a orientação, do que a reabilitação, que é aqui no Quente. Você tem que aprender a converter esses pacientes e tem estratégias definidas para cada um desses tipos. Então, não escolha o mais fácil. A concorrência aqui é enorme. E eu já falei das 14 formas. Outra coisa, margem de lucro. Nós, fonoaudiólogos, não fomos ensinados a isso. Vou falar sobre isso na mentoria e te ensinar a precificar o valor e o preço. Seu paciente, quando ele te pergunta o preço, ele não quer saber o preço, ele quer saber o valor. Ele quer saber a transformação que você vai fazer na vida dele. Então, saiba diferenciar isso aqui. Venda e fidelização. Vender, gente, todos nós vendemos. Ah, mas eu sou fono. Você está vendendo o seu trabalho. Você está vendendo os seus resultados. E fidelizar, a primeira vez que eu vi essa palavra, me deu até um susto. Como que eu vou fidelizar meu paciente? Tem muitas formas. Você para de vender sessões avulsas. Você começa a vender o tratamento. E com isso você diminui cancelamentos de última hora, atrasos, porque você vendeu o tratamento com contrato. Inclusive, o contrato também vai estar disponível na minha mentoria, que o advogado fez. E a partir de então, o seu paciente ele vai te ver como um profissional, não como um fono que atende ali, como qualquer outro fono. Não, é o fonoaudiólogo. Existe um contrato, existe uma postura, existe uma forma de comunicar. E o seu paciente vai ter a solução, independente do preço que você cobre, porque você está lidando com a dor dele. O próximo e último. Os cursos, eles nos ensinam a teoria, sem respostas, com várias dúvidas. Eu já fiz vários cursos que eu não tive respostas das minhas dúvidas. Então, ele te ensina. Deu certo para alguns, ótimo. Não deu para outros, sinto muito. O que a falta de receber bem tem te roubado? Ela tem te roubado o quê? Então, será que é de curso que você está precisando agora? Ou você está precisando de um direcionamento? Porque se você está precisando de capacitar mesmo, em algum caso, você precisa de uma supervisão, de um curso, ok. Mas se o dinheiro, se a falta do dinheiro tem te roubado tempo com a sua família, qualidade de vida, você não precisa de mais um curso, não agora. Você precisa de um direcionamento, de uma mentoria que vai te direcionar até mesmo a qual curso que você tem que seguir. A gente não precisa sair fazendo todos os cursos. A gente tem que ter uma direção. Olha, esse curso agora não é o momento. O momento agora é ganhar dinheiro. Não o contrário. Não vai ser o dinheiro a consequência, não. Primeiro eu vou pensar, eu preciso de mais dinheiro. Como é que eu faço com isso? É fazendo um curso de autismo? Se eu não sei lidar como atrair paciente autista? Não. Para com a ideia que você precisa de cursos longos, maratonar, 200 aulas. Não, ninguém aguenta mais isso. Isso é encheção de linguiça. Você precisa de coisa direcionada, coisa certa, que vai te levar a ganhar bem. A mentoria, muitas pessoas não conhecem, mas ela é um GPS. Ela vai te levar para o caminho certo, por alguém que já chegou lá, mas que vai te ajudar quando você precisar. Você caiu? Vai te ajudar. Furou o pneu? Vou te ajudar. E não sei as regras ali do trânsito? Vai te ajudar. O curso não.
Ele só vai te ensinar que você tem que sair daqui e chegar aqui. Mas, se você não tiver aqui, se você tiver aqui, você precisa de outras estratégias para chegar aqui, que é o que a mentoria te dá. A gente te mostra o endereço e caminha junto, personalizado e íntimo. Então, essa aula ela foi para mudar um pouco a perspectiva de vocês, de não deixar vocês desistirem da profissão. Permaneçam no grupo, porque lá eu vou abrir as vagas da inscrição. E quem já participou da aula vai ter um bônus para poder participar da mentoria. Não vou abrir muitas vagas, porque eu quero resultados enormes, porque são resultados de vocês que vão me fazer vender mais. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente pega o paciente, é o resultado daquele paciente ali, ó, que vai me fazer vender mais. É isso que eu quero. Então, eu não vou abrir muitas vagas. Eu vou abrir vagas para supervisões também específicas. Então, casos, tô com caso de Parkinson, não sei o que fazer. Vou abrir a supervisão. Tem um caso de autismo, não sei o que fazer. Vou abrir também. Mas o foco maior vai ser a mentoria. Porque até na mentoria eu vou conseguir te direcionar se é de uma supervisão ou de um curso que você precisa. O pensamento, ele vai te fazer enriquecer. Por isso que eu estou convidando vocês para ficarem juntos comigo. E quem estiver lá no grupo VIP vai ter um preço diferenciado. A mentoria, ela é em grupo e individual, tá? Vai ter esses dois formatos. E eu quero contar para vocês rapidinho a história do pão de queijo. Até coloquei aqui, ó, vendedor de pão de queijo. O que você precisa hoje? Então, tinha uma pessoa que vendia pão de queijo. Desde quando ele nasceu, ele gostava de pão de queijo. E aí, ele fez uma faculdade de gastronomia e foi vender pão de queijo. Chegando lá, poucas pessoas conheciam o trabalho dele e ele vendia um pão de queijo e outro. O pão de queijo dele era muito bom. Então, quem comia, chamava um outro, indicava. Porém, o vendedor de pão de queijo, ele precisa de vender mais. E o que ele começou a fazer? Vou fazer um curso de pão de queijo recheado, de pão de queijo assado na brasa, de pão de queijo doce. E ele fez vários cursos. E a mesma coisa continuava. Quem entrava e comia, adorava. E convidava um, convidava outro. Mas pensa, ele precisava vender mais pão de queijo. Quanto mais curso ele fazia, melhor o pão de queijo ficava. Mas as pessoas continuavam sem conhecer ele. E aí ele começou a vender coxinha, ele começou a vender hambúrguer, vou vender prato feito. Começou a vender tudo para atrair mais pessoas. Realmente, ele atraiu. Mas a paixão dele era vender pão de queijo. E ele começou a não ter um pão de queijo tão bom, porque ele precisava de fazer misto quente, arroz e feijão, coxinha. Tinha 1 milhão de pessoas lá na loja dele e o pão de queijo dele perdeu a qualidade. É essa a diferença do curso técnico que vai te ensinar te ensinar a técnica, né, de como tratar um paciente, e a diferença da mentoria, que vai te ensinar a executar e atrair pessoas para sua loja de pão de queijo, para o seu consultório, para o seu atendimento domiciliar, ou talvez até para vender cursos online, porque a gente precisa sair fora da caixa. Tem pessoas aí com potenciais incríveis. Eu estou procurando um social media e eu não encontro um bom. Eu estou procurando um editor de vídeos e eu não encontro um bom. E eu sei que entre nós tem pessoas com várias habilidades. Então, a mentoria, ela vai te ensinar a executar, a atrair e te direcionar. O que você precisa? É atrair paciente? Vamos atrair. E se atrai muito, mas quase nenhum fecha? Vamos aprender a converter. Eu não gosto de rede social. Vamos criar estratégia para divulgações offline. Os pacientes desistem do tratamento.
Vamos focar em fidelização. Ah, realmente, minha terapia é ruim, eu não tenho resultado. Isso pode estar acontecendo. Então, nós vamos te capacitar para você aprender e entregar um resultado tão bom que ninguém vai ficar sem o seu atendimento quando tiver aquela alteração específica. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu pensei em 40 minutos de aula, mas chegou a 1 hora. Estou muito feliz com vocês. E continua ali na rede social, no grupo. Eu vou mandar as orientações e depois vai lá no Insta e me conta o que vocês acharam da aula. Se possível, me marca lá, tira um print e vamos fazer uma rede bem unida de fonoaudiólogos de sucesso que não são concorrentes, que são aliados e vão chegar tão longe e brilhar tão intenso que a população vai reconhecer o valor da fonoaudiologia e não vai questionar o preço que a gente cobrar de sessão. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. A gente precisa ser direcionado para o lugar certo. Eu agradeço a todos vocês e em breve vamos tentar fazer mais aulas assim, porque eu acredito que sem enrolação, sem eu vim aqui só para ficar vendendo, não. É conhecimento que a gente vai passar, tá? Obrigada aí, quem confiou em mim, porque sim, a aula foi gratuita, mas vocês pagaram com o tempo que vocês investiram aqui em mim. E eu agradeço muito. Obrigada, um beijo e até a próxima.